Bom, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, nessa aula, eu quero falar com você a respeito de enriquecimento, de como que a gente pode melhorar a nossa mentalidade para que a gente se torne pessoas mais prósperas e enriqueça, mas enriquecer em todos os sentidos. Então, eu fiz aqui o meu esboço de coisas importantes que eu não posso deixar de falar. Eu gosto de falar de coisas boas, eu gosto de falar de enriquecimento, eu gosto de falar de coisas que tragam muitos frutos e frutos bons para a nossa vida. Prosperidade, saúde, riqueza e dinheiro. E hoje eu quero falar como que nós podemos desenvolver uma mentalidade voltada para a riqueza. Como nós podemos desenvolver uma mentalidade onde nós podemos prosperar, ter os melhores clientes nos nossos negócios, conseguir desenvolver uma mente onde nós conseguimos tudo o que nós quisermos. Isso é possível? Sim, isso é possível. Gente, quantas histórias nós já não vimos por aí de pessoas que eram muito pobres, que eram muito carentes, analfabetos e conseguiram enriquecer. Então isso é possível para qualquer pessoa. Eu venho de uma família muito, mas muito pobre. Uma família que nós vivíamos numa escassez assim impressionante. Nós somos uma família grande, nós somos uma família grande, mas que nós éramos muito carentes. E com muito sacrifício, muito esforço, nós conseguimos superar essa carência financeira que nós tínhamos. Nós conseguimos melhorar de vida, nós conseguimos progredir, mas foi com muito sacrifício. Por quê? Porque a nossa mentalidade era de escassez. A nossa mentalidade não era uma mentalidade voltada para a riqueza, porque nós achávamos que a riqueza, que as coisas boas não eram para nós, que as coisas boas eram para os outros. E para a gente, nós não merecíamos muita coisa, não. Nós merecíamos só o básico mesmo ali e ficar lutando pela vida, aquela coisa de trabalhar, estudar, se esforçar e nunca ver resultado. Isso causa muita frustração nas pessoas. Quando você trabalha muito, se esforça muito, faz o melhor que você pode, dá o seu melhor e você não vê resultado, isso traz frustração, te deixa frustrada, te deixa depressiva, te deixa insegura, com medo do futuro, aí causa doenças, né? Porque uma pessoa preocupada, sem ter dinheiro para pagar as contas, sem saber como é que vai ser o futuro dela, sem ter uma perspectiva boa de futuro, ela fica preocupada e fica insegura, entra naquele quadro depressivo, naquela espiral de infelicidade, mas tudo é uma questão de você mudar a sua mentalidade. Foi a partir disso, de entender, foi quando eu entendi isso, que na verdade o problema não era o dinheiro, era a mentalidade da pessoa. Quando eu entendi isso, foi aí que eu tive uma virada na minha vida. Porque, veja bem, muitas pessoas já ganharam na Mega Sena milhões, ficaram milionárias de um dia para o outro. E de um dia para o outro também elas foram perdendo aquele dinheiro que elas ganharam. Isso a gente pode conferir aí, é notório essas histórias de pessoas que enriqueceram, ganharam prêmios milionários na Mega Sena e depois elas foram perdendo tudo,
não sabiam administrar o dinheiro, foram fazendo coisas que não deviam fazer, gastando muito dinheiro com bobagens e acabaram ficando mais pobres do que elas eram antes. Acabaram ficando numa situação mais difícil do que elas eram antes. Por quê? Porque ela não sabia, não estava preparada para trabalhar com dinheiro. Quando a gente não tem esse preparo para trabalhar com dinheiro, dificilmente a gente consegue até ganhar, mas a gente não consegue manter. A gente não consegue manter. A gente consegue fazer o dinheiro, a gente consegue, mas a gente não consegue manter. O dinheiro entra, mas ele sai. Tipo assim, nossa, mas parece que o dinheiro não dá para nada. Chega no fim do mês, a gente está contando ali os centavos, e às vezes não tem nem centavo para contar, não tem nada, tá zerada a conta, e às vezes tá até no vermelho. Por quê? A gente consegue fazer o dinheiro, a gente consegue trabalhar, consegue fazer o dinheiro, mas a gente não consegue fazer aquele dinheiro render. A gente não consegue fazer um investimento com ele, porque a gente não tem o preparo. E isso causa muito sofrimento, causa muito estresse. Você sabe qual é a maior causa de divórcio no Brasil? Eu não sei se no mundo, mas no Brasil, a maior causa de divórcio é o problema de dinheiro. É porque o marido não sabe, muitas vezes, trabalhar com dinheiro, a esposa também não sabe, um gasta mais que o outro acha que pode gastar, o outro já não quer que o outro gaste. Aí fica aquela confusão na família, fica aquela confusão, ninguém sabe administrar o dinheiro, ninguém puxa essa responsabilidade para si, ninguém procura aprender, e aí fica aquela situação de que o casal às vezes tem um bom volume de dinheiro entrando, mas eles não sabem gerir aquele dinheiro. Muitas vezes por imaturidade, por falta de preparo, por falta de vontade mesmo de aprender. Porque não é uma coisa assim que a gente aprende de um dia para o outro. Investir, fazer investimentos e fazer bons investimentos, tudo isso requer preparo. Requer um preparo, requer uma força de vontade. Mas sempre a gente pode aprender. Eu aprendi. Às vezes eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou viver amanhã? Eu não sabia como era que eu ia viver o amanhã, porque não tinha dinheiro, não tinha recurso, a saúde já estava se debilitando e eu estava numa situação assim muito complicada, muito difícil. Aí perde aquela vontade, né, de continuar trabalhando, porque o que é que faz a gente levantar de manhã para a gente continuar trabalhando? É a gente saber que a gente tem um propósito, né? E quando a gente acorda de manhã que a gente não tem um propósito, a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? É por isso que eu sempre falo que nós temos que ter uma organização na nossa vida. A gente tem que ter uma organização do nosso dia, a gente tem que ter uma organização da nossa semana, do nosso mês, para a gente saber o que é que a gente vai conseguir lá na frente. O que é que você quer? Quais são os seus objetivos? O seu objetivo qual é? É só ganhar dinheiro por dinheiro? É só trabalhar para ganhar dinheiro? Não, o nosso objetivo é trabalhar, se esforçar para fazer dinheiro, para a gente ter uma vida tranquila, uma vida que traga para a gente bem-estar, traga para a gente harmonia, que a gente consiga pagar um bom colégio para o filho, que a gente consiga dar um apoio financeiro para os nossos pais na velhice deles, que a gente consiga também para nós realizar os nossos sonhos. Às vezes nós queremos fazer uma viagem, nós queremos fazer um curso. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de fazer cursos. Então, custa caro. Eu faço cursos assim caríssimos.
E são investimentos, é um investimento que eu estou fazendo em mim. Aí eu tenho as minhas prioridades e eu faço os meus investimentos em mim. Porque investindo em mim, eu sei que eu vou ter um retorno daquele investimento. E faço outros tipos de investimento também. Mas o que eu quero falar é que tudo na vida da gente é uma questão de preparo. Todas as pessoas, todas, a pessoa rica, a pessoa pobre, todo mundo chega um dia que tem problemas, tem um desafio financeiro. Gente rica tem desafio financeiro? Tem. Por quê? Porque muitas vezes eles podem fazer algum investimento que dá errado e eles podem perder todo o dinheiro que eles tinham. Mas se ele tem uma mentalidade voltada para a riqueza, para o enriquecimento, ele pode perder, mas ele vai conseguir tudo de volta. Agora, quando a pessoa não tem a mentalidade voltada para a riqueza, se ela perder, ela não consegue mais. Ela não consegue enriquecer de novo. É essa que é a diferença entre a pessoa que tem uma mentalidade voltada para a riqueza e uma pessoa que não tem a mentalidade voltada para a riqueza. A questão não é de dinheiro, a questão é de mentalidade, não é o quanto de dinheiro a pessoa tem, é a mentalidade dela. Se eu sou uma empreendedora, eu monto o meu negócio, como é que eu vou fazer para eu ter os meus melhores clientes? Como é que eu vou fazer para que eu possa cobrar um preço justo pelo meu trabalho e pelo meu serviço, se eu não tiver uma mentalidade próspera, se eu tiver aquela mentalidade de escassez? Mas já tem tanta gente trabalhando com isso, mas o mercado já está saturado, mas o comércio já está tão cheio de gente fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, eu sempre digo, não é a questão de ter muita gente fazendo o que você está fazendo. Não interessa qual é o ramo de trabalho seu, não interessa qual é o seu empreendimento. O que interessa é a sua mentalidade. Você colocar a sua personalidade naquilo que você faz. Quando você coloca a sua personalidade nas coisas que você faz, você se diferencia no seu mercado de trabalho. Você não vai trabalhar pensando, mas já tem muita gente fazendo isso. Não, você vai trabalhar, não, eu vou conseguir. Eu faço um trabalho bom, o meu serviço é excelente. Eu sou uma ótima profissional. Então, eu entrego um trabalho, eu entrego um serviço de excelente qualidade. Então, eu vou cobrar um preço justo por todo o meu trabalho, por tudo que eu faço. Porque ali é um trabalho único, é só seu. Ninguém mais na face da terra, ninguém mais consegue ser igual a você. Todos nós somos únicos, todos. Então, quando a gente coloca a nossa personalidade naquilo que a gente faz, a gente vai atrair as pessoas que vão se conectar com a gente. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que falam alto, tem pessoas que falam baixo, tem pessoas que gostam muito de conversar, tem pessoas que falam poucos. Então, cada pessoa tem a sua personalidade. E isso é que é bonito no ser humano, é que cada pessoa, uma é diferente da outra. Então, se você coloca a sua personalidade naquilo que você faz, você vai atrair as pessoas que se conectam com aquele tipo de trabalho, que gostam daquele tipo de trabalho e que vão valorizar aquele tipo de trabalho. Porque quando uma pessoa não valoriza o seu trabalho, você tem que dizer, olha, sinto muito, mas ainda não é para você. O meu trabalho ainda não é para você, porque o meu trabalho é só para quem valoriza ele. Porque eu valorizo os meus clientes entregando o melhor que eu posso. Então, eu exijo dos meus clientes que eles respeitem o meu trabalho. Então, quando a gente tem essa postura
quando a gente tem postura perante as pessoas, elas entendem que nós merecemos a confiança dela. Porque se você chega na frente do seu cliente assim, mas não sei, mas eu vou te dar um descontinho. Não, você não tem que dar desconto no seu trabalho. O seu trabalho, você não tem que dar desconto. O seu trabalho é isso. Olha, o preço do que eu faço é X. Mas não pode dar desconto? Não, não posso dar desconto. Quando você dá desconto, você desmerece aquilo que você está fazendo. Você desmerece o seu trabalho. E a gente nem percebe isso. Mas o outro ali, o fulaninho lá, aquela outra que está fazendo aquele outro trabalho igual o meu, ela cobra menos. Tá, mas o trabalho dela não é o seu. A gente tem que entender isso. Que quando a gente coloca a nossa personalidade naquilo que nós fazemos, nós nos tornamos únicos no mercado. A gente não tem a famosa concorrência. Risca esse negócio de concorrência da sua cabeça. Não existe concorrência. A concorrência existe para aquelas pessoas que estão fazendo o que todo mundo faz igual. Mas aquelas pessoas que se diferenciam, que colocam a sua personalidade naquilo que elas fazem, elas vão se diferenciar. Elas vão se diferenciar, as pessoas percebem. Olha, outro dia eu fui no supermercado, comprei um produto que era pesado, pesava mais de 10 quilos. Aí a moça do supermercado pesou e veio me entregar. Aí quando eu fui pegar, ela disse assim, não, deixa que eu carrego para a senhora. Aí ela pegou o produto e carregou e levou para mim até o carro, sem eu pedir. Sem eu pedir, aquilo não era trabalho dela. Aquilo não era trabalho dela, aquilo era para eu fazer. Para eu pegar o meu produto e levar para dentro do meu carro. E não um funcionário do supermercado, mas ela fez aquilo de tão boa vontade. Aí você vê quando uma pessoa faz as coisas de uma forma diferente, o cliente ele se sente mais acolhido. Ele sente que ali ele realmente é importante. É isso que faz a diferença. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Aqui na cidade que eu moro tem centenas de supermercados. Mas esse supermercado específico que aconteceu isso, eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque eles me entregaram uma coisa que se chama over delivery. O que é o over delivery, Rose? O over delivery é quando você entrega a mais do que a pessoa estava esperando. Entende? Outro dia eu fui numa dermatologista e quando eu cheguei lá, era umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, estava um sol muito quente, eu estava com muito calor. Aí a copeira perguntou assim, a senhora aceita um copo com água? Eu disse, aceito o copo com água. Aí eu fiquei esperando. Quando ela veio com um copo com água, não era um copo com água, era uma água saborizada. Tinha uns limãozinhos, tinha umas folhinhas de hortelã e tinha mais algumas outras coisas lá. Não sei se era uma rodela de laranja, era alguma coisa assim, mas estava tão bonito aquilo, tão gostoso, sabe? Eu tomei aquilo ali, é outra situação que eu nunca vou me esquecer. Eu já fui em vários dermatologistas, em vários médicos, em vários consultórios médicos, mas eu nunca fui tratada dessa maneira. De uma pessoa chegar, perguntar se eu queria água, que é uma coisa simples, que geralmente as pessoas trazem num copo descartável, ou então nós mesmos nos servimos num copo descartável. Não, ela trouxe num copo de vidro, tipo uma taça grande, mas era uma água saborizada, não é caro. Não é caro. Se você é uma empreendedora, se você é uma empresária, você tem uma loja ou você trabalha com serviços assim físicos, faça esse tipo de agrado para o seu cliente. Gente, não custa nada e as pessoas ficam encantadas com esse tipo de entrega, sabe?
entregar uma coisa que a pessoa não está esperando. É isso que é over-deliver. É quando você entrega uma coisa que a pessoa não está esperando. Eu estava esperando um copo com água, de repente a pessoa me aparece com um copo com água saborizada, uma coisa mais linda, sabe? Você vê que a pessoa ali está fazendo o trabalho dela com amor. Ela está colocando amor no trabalho dela. E o que é que custa fazer uma água saborizada? É barato. E é um diferencial. Ninguém faz isso. Sabe? E tem tantas outras coisas. Hoje em dia eu já percebo muito mais nos lugares que eu vou. Eu já percebo como as pessoas me tratam. As pessoas às vezes me tratam com indiferença. Às vezes as pessoas não me tratam tão bem. Então eu já não volto naquele lugar. Eu já vou procurando outros. E eu sempre volto naqueles lugares onde eu sou bem tratada, né? Todo mundo gosta disso. Inclusive, a falta de habilidade, de carinho, de cortesia, é uma coisa que a gente está vendo muito hoje. As pessoas não são assim muito de procurar agradar o outro, né? Então, quando você agrada, você se diferencia e não custa nada. Você não vai tirar mais dinheiro do seu bolso. Entende? Às vezes a pessoa pensa que, para eu agradar o cliente, eu vou ter que gastar mais. Não! E você não gasta e você ainda se diferencia da sua chamada concorrência. É por isso que eu digo, não existe concorrência quando a pessoa coloca a personalidade no que ela faz as coisas com amor. Entende? Então não existe concorrência. A mentalidade da gente tem que ser assim, voltada para a gente procurar coisas que sejam realmente úteis para a gente. Coisas que venham realmente beneficiar a gente no nosso trabalho, no nosso local de trabalho, com a nossa família, sabe? Às vezes você fazer um agrado para uma pessoa da sua família, para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para a mãe, para os filhos. É isso que torna o ambiente da gente bom. É isso que torna o ambiente da gente melhor. E hoje hoje as pessoas, elas não dão muita importância para isso. Elas não dão muita importância. Se alguém lhe pedir uma água, não dê num copo descartável. Se você puder, dê numa taça. Dê num copo mais bonito. A pessoa vai perceber. Ela vai perceber e ela vai ficar agradecida por esse carinho, esse ato de carinho. Então eu vou voltar aqui para os meus rascunhos. Então o dinheiro, para a gente ter uma mentalidade de riqueza, o dinheiro por si só, ele é só um papel. Ele é só um meio de troca. O dinheiro, o papel, esse papel moeda que a gente pega, ele não tem um valor em si. Antigamente era o ouro. As pessoas comercializavam pelo ouro, mas o ouro é muito pesado para carregar. Aí foi por isso que se inventou o dinheiro, o papel moeda, para a gente facilitar a vida da gente. Então o dinheiro, esse que a gente pega, ele é só um papel. Mas o dinheiro realmente, ele é energia. Ele é uma energia que, se a gente não estiver com a nossa mentalidade aberta para recebê-los, ele não vai vir e ficar na nossa vida. É como se fosse uma pessoa. Você chega num lugar que tem uma energia ruim, você quer ficar lá? Não. Você quer ficar no lugar onde você se sente acolhido, onde você se sente bem recebido. A mesma coisa é o dinheiro. A gente tem que ter respeito por ele, porque ele não é a coisa mais importante da nossa vida, mas ele é muito importante pra gente. É ele que paga as nossas contas, é ele que coloca a comida na nossa mesa, é ele que paga o nosso aluguel, é ele que paga o colégio dos nossos filhos. Então nós temos que ter respeito, sim, por ele. Ele é uma coisa muito boa, é uma coisa que está à nossa disposição para que a gente tenha uma vida em abundância, tenha uma vida mais próspera e que a gente tenha uma vida
uma vida assim mais gostosa, sabe, de ser vivida, que você possa ter o seu lazer, a roupa que você quer, fazer a viagem que você gosta. Mas para tudo isso, a gente tem que estar em paz com relação ao dinheiro. A gente não pode ter crenças limitantes, achar que dinheiro não traz felicidade, achar que dinheiro é fonte de todo mal. Essas coisas são crenças limitantes que deixam a gente cada vez numa situação de mais escassez. A gente tem que pensar que o dinheiro é que vai trazer muita coisa boa pra gente. Ele vai proporcionar muita fartura na nossa casa. Ele vai proporcionar muita felicidade para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Acredite nisso, que você é capaz, que quando a gente acredita nas coisas boas acontecem na vida da gente. Se você acha que dinheiro é coisa ruim, você nunca vai ter dinheiro. Você só vai ter dinheiro, ele só vai fluir na sua vida, fluir. É uma energia, ele flui. Esse dinheiro que a gente pega, esse papel, é só uma representação. Mas o dinheiro em si é uma energia. É uma energia de prosperidade, é uma energia de abundância que se materializa na forma daquele papel, daquelas moedinhas, do cartão de crédito. Cartão de crédito é uma forma de materialização do dinheiro, mas não é o dinheiro em si. O dinheiro em si, ele é uma energia. É por isso que a nossa mentalidade tem que estar voltada para a receptividade dele, porque senão ele não vai fluir na nossa vida. Às vezes, preste atenção, duas pessoas montam um comércio, uma próximo da outra, uma prospera e a outra não. Por que será que essas coisas acontecem? É por causa da mentalidade. Uma pessoa tem a mentalidade voltada para as coisas positivas. Eu vou conseguir, eu faço um bom trabalho, o meu trabalho é excelente. E o outro, muitas vezes, monta um comércio, mas ele monta com medo. Ah, mas e se não der certo? Ah, mas se tiver uma crise? Ah, mas e se eu adoecer? Ah, mas e se eu trocar o presidente da república? Ele fica cheio de medos. Não tem como prosperar dessa forma. Enquanto que o outro monta o comércio dele, pequeno, e vai crescendo rápido. Quantas vezes eu já vi isso? Sabe, uma pessoa vai, monta um comércio dela, o outro monta aqui, um fale e o outro vai só prosperando. Eu fico assim pensando, gente, como é que pode isso? Fazendo a mesma coisa. Um advogado consegue prosperar muito na carreira dele e o outro advogado não consegue. Um médico consegue prosperar muito na carreira dele e o outro médico não consegue. Uma pessoa, um professor, tem professor que consegue prosperar na vida e tem outros que não conseguem. A diferença é a mentalidade. Às vezes, o que consegue prosperar ganha até menos do que o outro. Ganha até menos. E mesmo assim, como a gente costuma dizer, o dinheiro é abençoado. O dinheiro é abençoado. Ele está aqui na Terra, não é por acaso. Ele está aqui para trazer uma vida mais abundante para a gente ter mais prosperidade, para a gente ter mais felicidade. Porque quando você tem recursos financeiros, você pode ajudar uma pessoa da sua família que está passando por uma situação difícil. Você pode fazer uma viagem que você estava planejando, estava nos seus sonhos. Você pode comprar o seu carro que você quer. Você pode ter mais conforto, mais segurança. Você pode pagar os seus planos de saúde. Pode comprar uma medicação. A pessoa sem dinheiro muitas vezes não tem nem como comprar um remédio para um filho que está doente.
Não é verdade? Às vezes uma criança, um filho está doente, a pessoa não tem dinheiro para comprar um remédio para a criança. Como pode viver assim? Como pode ser feliz desse jeito? Não é que o dinheiro traga felicidade, mas ele ajuda muito na vida da gente. E a gente tem que ter esse reconhecimento e a gente tem que ter... a gente tem que reconhecer e a gente tem que respeitar e valorizar. É fácil a gente reclamar das coisas quando as coisas estão ruins pra gente. Mas a reclamação é a pior coisa que a gente pode fazer na vida da gente. Porque reclamar, não sei se você sabe, mas divide a palavra, reclamar. O que é clamar? Clamar é pedir. Clamar é pedir, é solicitar. Então, se você está reclamando de uma coisa que está ruim na sua vida, então é porque você está pedindo que mais dessa coisa que você não quer venha para sua vida. Então, nunca, em momento algum na vida da gente, a gente deve reclamar. Por mais que as coisas não estejam do jeito como a gente quer, por mais que as coisas não estejam da forma como a gente acha que a gente merece, mas a reclamação é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Nunca reclame de nada, porque a reclamação só atrai coisa ruim, só atrai pessoas ruins para perto de você e não traz nada de positivo, só traz coisas negativas. Reclamar é muito ruim e outra coisa é ficar se vitimizando. O que é que nós podemos fazer hoje para que a nossa vida melhore? Vamos fazer. Não adianta ficar reclamando, mas hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho comida, hoje eu não tenho o dinheiro do ônibus, hoje eu não tenho como trocar o pneu do carro, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você quer ter. O que é que você quer ter? Você quer ter um carro novo? Você quer ter uma casa melhor? Você quer ter mais conforto para você, para sua família? Você quer ter mais tranquilidade? Você quer morar num local melhor? Então é nisso que você tem que focar. Eu quero uma casa melhor. Eu quero uma casa maior. Eu quero uma casa mais confortável. Eu quero uma casa mais bonita. É nisso que você tem que se concentrar. Eu quero um trabalho melhor. Eu quero montar um comércio para mim. Eu quero ter uma outra fonte de renda. É isso que você tem que focar. Naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que vai lhe fazer bem. E aí você trabalha na direção daquilo. Porque se você ficar focando naquilo que você não tem, você confunde a sua cabeça e você acaba desperdiçando energia com coisas que não têm valor, que não tem importância, e deixa de focar realmente naquilo naquilo que realmente importa. Foque naquilo que você quer, saiba o que é que você quer, o que é que você quer hoje, o que é que você quer amanhã, o que é que você quer ano que vem, o que é que você quer daqui a 5 anos, e foque nisso e trabalhe em prol disso. Se eu tivesse esse conhecimento há um tempo atrás na minha vida, tinha evitado muito sofrimento para mim. Muito sofrimento. Eu era de uma família, nasci numa família muito pobre, a gente não tinha muitos recursos e nós não tínhamos acesso a muitas informações. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha computador, não tinha celular, então as coisas eram mais difíceis, mais complicadas, mas hoje em dia não. Hoje em dia tem tanta facilidade que as pessoas estão se perdendo com tanta informação. Tanta informação boa, tanta coisa útil que tem hoje em dia, mas a maioria das pessoas ficam focadas só em fofoca, em saber da vida do outro, em ficar focando na vida do outro. Não, nosso tempo é curto. Nós não podemos ficar focando, gastando nosso tempo pensando na novela, pensando no presidente da República, no que é que ele fez, no que é que ele deixou de fazer. Não, nós temos que pensar na nossa vida e fazer aquilo que nós temos controle, que está nas nossas mãos fazer.
e não ficar divagando, perdendo nosso tempo com coisas que não vão ser úteis para nós, não vão trazer nada de bom, nada de importante. Olha, tem uma coisa aqui que eu quero falar. Quando uma pessoa está passando por uma crise financeira, ela geralmente pensa assim. Não sei se com vocês é a mesma coisa, mas comigo era assim. Quando eu passava por um perrengue financeiro, eu pensava logo, meu Deus, aonde é que eu vou cortar? O que é que eu vou cortar? O que é que eu vou deixar de consumir? Eu já pensava logo em cortar alguma coisa. Onde é que eu posso economizar? Aí eu já ia cortando. Eu cortava academia, cortava lazer, não saía mais para jantar fora, não saía mais para me divertir, não comprava mais as coisas que eu gostava. Eu ia cortando tudo. Mas isso pode até ser que no primeiro momento, dependendo da situação, no primeiro momento isso realmente seja necessário fazer. Já pensou? Precisar tirar a criança da escola particular e colocar a criança numa escola pública, não comprar brinquedo para a criança porque não tem dinheiro, não comprar uma alimentação melhor para a criança porque não tem dinheiro, isso é muito, muito triste. Mas isso, no primeiro momento, muitas vezes é necessário, mas isso não resolve o problema. Ficar cortando despesa, ficar cortando lazer, ficar cortando as coisas que também dão prazer pra gente, isso não vai resolver os nossos problemas financeiros. O que resolve o nosso problema financeiro é a gente ter mais de uma fonte de renda. Ah, Rose, mas então tá difícil porque eu não tenho nenhuma. Como é que eu vou ter mais de uma? Mas é assim. Você tem que focar em ter mais de uma fonte de renda. Quanto mais fonte de renda você tiver, é melhor. É mais segurança para você. É mais segurança. Mais de uma fonte de renda é assim, se você perder uma, mas você tem outra. Sabe? Você não pode depender financeiramente só de uma coisa, só de um emprego, só de um trabalho. Você tem que ter outras fontes de renda. Quanto mais, melhor. Vai dar mais segurança, vai dar mais estabilidade, né? Uma fonte de renda só eu acho muito, muito precário, muito, muito difícil. Muitas vezes a gente passa por dificuldades financeiras porque nós achamos que nós não temos merecimento. Nós achamos que nós não merecemos coisa boa, que coisas boas não é para nós. A nossa educação, a educação da maioria das pessoas é nesse sentido, de que a gente não tem tanta importância assim, que a nossa vida não é tão importante assim, que a gente pode viver só com um pouquinho, que para que você quer muito, se tem tanta gente que tem pouco. Mas olha, quanto mais você tem recurso financeiro, mais você pode ajudar as outras pessoas. Mais você pode ajudar uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Outro dia, uma aluna minha veio me procurar que ela tinha um sonho. Ela queria morar fora do Brasil. E ela não sabia como é que ela ia fazer para ela conseguir esse objetivo dela, esse propósito dela, de morar fora do Brasil. É assim, você tem que ter mais de uma fonte de renda para que você possa, com uma fonte de renda você se mantém, com a outra você faz um investimento. Você faz um investimento. Você vai investindo aquele dinheiro. Você vai colocando aquele dinheiro numa aplicação financeira. Ou você compra um título da dívida pública. Você faz algum investimento financeiro para aquele dinheiro ficar ali, para que daqui a um certo tempo você possa utilizar e fazer a viagem que você quiser, morar fora do país,
Você vai ter, quando você se aposentar, vai ser um dinheiro a mais que você vai ter para realizar seus objetivos, seus sonhos. Outro ponto que eu quero falar aqui é que... Deixa eu passar para cá. O que realmente precisa ser feito na vida da gente é a gente focar em ter mais de uma fonte de renda. Outra forma de superar os nossos desafios financeiros, os nossos problemas com finanças, é a gente ter um propósito de vida. Ter um propósito de vida é uma coisa muito importante. Por quê? Eu digo que é uma coisa importantíssima. Por que a gente tem que ter um propósito de vida? Porque quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Por que nós estamos fazendo as coisas que nós estamos fazendo? Por que todo dia eu acordo e vou trabalhar? Por que todo dia eu acordo e levanto da cama e vou fazer o que eu tenho que fazer? Por quê? Qual é o seu propósito? O seu propósito é que um dia você quer ter uma viagem dos seus sonhos, você quer ter uma casa melhor, uma casa mais confortável, você quer morar fora do Brasil. Qual é o seu propósito? É ajudar alguma ONG? O meu propósito é que eu quero trabalhar, ter bastante dinheiro, o máximo que eu puder, para eu ajudar as crianças carentes, para eu ajudar uma ONG que resgata animal de rua. Eu quero ter dinheiro para eu poder ajudar os meus pais que estão idosos e precisam de ter mais conforto, precisam ter mais uma alimentação melhor, precisam ter mais cuidado médico, precisa ter uma alimentação, remédio. Qual é o seu propósito? Então o propósito, ele é muito importante para que a gente não entre naquele quadro assim de depressão. Mas todo dia é a mesma coisa, todo dia eu tenho que me levantar, todo dia eu tenho que trabalhar, todo dia eu tenho que estudar. Aí a gente fica meio desmotivado. Quando a gente não tem propósito nenhum na vida, a gente fica desmotivado, porque trabalhar só pelo dinheiro não motiva a gente por muito tempo. Não motiva. Porque os seres humanos, eles são mutantes, eles estão o tempo todo mudando. A pessoa que eu sou hoje é diferente do que eu vou ser daqui a uma semana. É diferente do que eu vou ser daqui a um mês. A gente vai tendo pequenas mudanças. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai se aprimorando. Esse é o natural. Então, hoje, o que me faz me levantar da cama de manhã com disposição para ir trabalhar, para ir enfrentar o que eu tenho que enfrentar, o que é? É esse que é o propósito. O meu propósito hoje qual é? O meu propósito hoje é ajudar a criança carente, é ajudar um abrigo de idosos, é ajudar pessoas que trabalham com animais de rua. Qual é o nosso propósito? Isso vai trazer satisfação e vai nos afastar de problemas depressivos, de problemas de saúde, de outros problemas mais, quando a gente começa a entrar naquele ciclo de não ver mais motivo para continuar se esforçando tanto. Eu me esforço, mas eu não vejo tanta mudança assim na minha vida. A maioria das vezes é porque nós não temos propósitos bem definidos daquilo que nós queremos, de quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos verdadeiros. Isso é bom a gente tirar um tempo para pensar o que é que eu quero realmente, o que é que realmente é importante para mim. Realmente, hoje, o que é importante?
São essas coisas que nós temos que ter um olhar para dentro, um olhar para nós. Porque nosso olhar é muito para o outro. Dificilmente a gente para olhar para dentro de nós. Parar um tempo, refletir, o que é que eu quero, qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, qual é o meu sofrimento hoje. Eu quero emagrecer e não estou conseguindo, eu não estou conseguindo entrar naquela calça jeans que eu entrava há 5 anos atrás. Eu não estou conseguindo emagrecer, eu não estou conseguindo ser uma pessoa disciplinada para eu fazer dieta, para eu fazer atividade física. O que é que eu quero hoje? Eu quero emagrecer, então eu tenho que focar naquilo que é importante para emagrecer. Se eu puder pagar um personal, se eu puder ir numa nutricionista, eu tenho que ter essa clareza do que eu quero, que é justamente para eu começar a me movimentar, a ter ações, a ter atitudes que vão me levar para aquele sonho, para aquele objetivo, que vão fazer eu alcançar aqueles objetivos. Mas tudo que acontece na vida da gente não acontece por acaso. Tudo que acontece, ele vem trazer um ensinamento. Tanto a falta de dinheiro traz um ensinamento para a gente, como a riqueza também traz ensinamento para a pessoa. A escassez de dinheiro, a falta de recursos, ela traz para a gente o seguinte ensinamento. Olha, você tem que ser mais objetiva, você tem que parar, você tem que fazer os seus cálculos, calcular o quanto é que você ganha, o quanto é que você gasta, organizar suas finanças. Isso é muito importante. Então, a dificuldade financeira, os desafios financeiros, eles trazem para a gente, eles têm esse objetivo de trazer esse esclarecimento, ensinar para a gente que nós precisamos sim olhar para esse lado da nossa vida, para o lado financeiro com mais seriedade, com mais amor, com mais atenção. Porque as nossas finanças, elas, se elas não estiverem bem, elas vão refletir em todas as outras áreas da nossa vida. A área da finança, ela reflete em todas as outras áreas da vida. Assim como se você não estiver bem no seu casamento, isso também vai se refletir nas outras áreas. Se você não estiver bem no seu trabalho, também vai se refletir nas outras áreas. Porque mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa mentalidade e deixa a gente naquele estado de insegurança, de incerteza. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Será que eu não estou bem no meu trabalho? Será que eu vou ser demitida? Eu não estou bem no meu casamento. Será que eu vou me divorciar? Um divórcio custa caro, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o que a gente quer. Qual é o nosso objetivo? O meu objetivo hoje, meu problema maior hoje é nas finanças, então eu tenho que focar mais um pouquinho nas finanças, mas eu não posso esquecer as outras áreas. Mas a área da finança, ela vai te dizer isso. Ela vai te dizer, olha, sabe por que tu tá com problema de finança? Porque tu não estás parando para analisar o que é que tu gasta, o que é que tu ganha, o que é que tu precisa ganhar. Quanto é que tu precisas ganhar para te ter a vida que tu queres ter, a vida que tu sonha ter? Quanto é que tu tens que ganhar? Aí tu vais ver, tu tens que ter realmente mais de uma fonte de renda. Se tiver só uma fonte de renda, é mais difícil. É mais difícil. E hoje a facilidade é muito grande. Hoje você pode ter uma loja física e você pode ter também o e-commerce. Você pode trabalhar também no digital.
Outro dia eu estava vendo um contador, um rapaz que ele é contador, ele tem um escritório dele de contabilidade, mas ele dá aula para pessoas que trabalham com contador, elas trabalham com contador, mas elas não são formadas em contabilidade, mas elas trabalham com contador, elas trabalham em RH. E ele dá aula para essas pessoas. E ele dá aula também para contadores novos, para ensinar a eles como é que eles vão formar, uma clientela, qual é a melhor clientela para ele. A mesma coisa advogado. O que é hoje importante na área do direito é a conciliação, né? Hoje qualquer lide, qualquer problema na justiça, eles propõem uma conciliação. Se for no vara de família, eles propõem conciliação, mediação. Se for vara civil, eles propõem conciliação. Se for vara criminal, eles até propõem também. Dependendo do tipo de ação, é proposto conciliação. Então, no ramo do direito, existe muito isso de agora ser conciliador, mediador. Nem é preciso mais ser advogado para trabalhar em processos na justiça. Então, tem várias fontes, várias formas das pessoas fazerem dinheiro hoje. Muitas formas, N formas. E cada uma mais interessante do que a outra. Dá para a pessoa ter um trabalho físico e ter um trabalho online também. Essa é uma outra alternativa, principalmente para quem gosta, né, de dar aula, para quem não tem problemas de falar com a câmera. No início é ruim. Tudo no início a gente sente mais dificuldade, né? Mas depois que a gente se acostuma, aquilo ali vai se tornando uma coisa mais... vai se tornando um hábito, né? Tudo que a gente vai fazendo repetidamente vai se tornando um hábito na nossa vida. Então, tudo que você quer fazer, comece a fazer. Por mais que não seja perfeito, por mais que não seja... não fique do jeito como você quer, mas comece a pensar, pelo menos, em ter uma outra fonte de renda. O que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? Às vezes, um hobby que nós temos, pode se transformar numa fonte de renda. Eu já vi uma senhora que ela trabalha com os bordadinhos. Ela é uma senhora bem idosa, ela trabalha com os bordadinhos. E ela tá dando aula na internet, ensinando as pessoas a bordarem. A bordar a fronha de travesseiro, bordar a toalha, bordar um monte de coisa. Então, é uma fonte de renda. Tanto para pessoas jovens como para pessoas idosas. A pessoa se sentir útil, a pessoa se sentir ativa, né? A pessoa se sentir assim que ela está contribuindo, que ela está dando a parcela dela de contribuição para o mundo. Isso também é uma fonte de riqueza. Quando eu falo de riqueza, a riqueza não é dinheiro. A riqueza não é dinheiro. A riqueza está na nossa mente, está na nossa mentalidade. Não é nem na nossa mente, é na nossa mentalidade. É que está a riqueza. A nossa verdadeira riqueza está na nossa mentalidade. Em como que a gente consegue solucionar os nossos desafios. Porque se a gente cai e fica caído, é porque a gente está com uma mentalidade muito enfraquecida. Agora, se a gente cai, nosso negócio vai à falência, mas a gente diz, meu negócio foi à falência, tá certo, mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo até dar certo. Eu vou me especializar, eu vou procurar fazer de outra forma, mas eu vou fazer até dar certo. O que a gente não pode é desistir. Principalmente... Olha, deixa eu te dar um exemplo de que a riqueza não tem nada a ver com dinheiro e nem a ver com joia, com diamante, nada disso. Vou dar um exemplo do Brasil.
o Brasil é um país que tem tanta riqueza natural. É o maior rio do mundo, fica no Brasil. O segundo maior rio do mundo fica no Brasil. As maiores hidrelétricas do mundo ficam no Brasil. As maiores jazidas de manganês, de não sei o que, de petróleo, tanta coisa fica no Brasil. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, do planeta. É brasileira. E sabe? Então o Brasil tem tanta riqueza que eu nem sei. Isso sem falar no turismo. Que o turismo é uma outra fonte de riqueza assim incalculável que o Brasil tem. Sem falar na Amazônia, né? Sem falar no Cerrado, nas nossas praias. Então, o Brasil é um país muito rico. E, no entanto, a população sofre tanto com desemprego, com falta de dinheiro, falta de educação. A educação não é o suficiente para a população. Então, a riqueza não está relacionada com dinheiro, está relacionada com a mentalidade das pessoas. Com a mentalidade. Porque se você não tem dinheiro, mas você tem uma mentalidade próspera, você tem uma mentalidade voltada para a riqueza, de um hobby que você tem, você transforma num negócio. Entende? Hoje eu estou aqui falando com vocês. Por quê? Porque lá atrás eu fiz um trabalho com um terapeuta e eu era muito tímida. Eu era uma pessoa muito tímida, muito recatada, muito envergonhada. Eu morria de medo de falar com as pessoas. Ele disse, não, então tu vai montar tu vai fazer um YouTube, um Instagram pra ti. E tu vais começar a colocar uns videozinhos lá que é pra te perder vergonha de falar com as pessoas, que é pra te perder vergonha. E foi assim que eu fiz. E se tiver curiosidade de ver meu Instagram lá no início, é uma coisa tosca. Uma coisa muito tosca, porque eu não sabia fazer nada, tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo. O tempo todo a gente tá aprendendo e o tempo todo a gente tem que estar melhorando, se aperfeiçoando. Que a gente não pode ficar parado e a gente nem pode desistir. A gente tem que... Não deu certo hoje, amanhã a gente faz de novo. Aí depois a gente faz de novo. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai sair da maneira como a gente quer. Mas mesmo assim, a gente ainda não fica satisfeito. Ainda não é para se acomodar. É para cada vez procurar melhorar. Procurar progredir. Porque não adianta a pessoa ganhar muito dinheiro, ganhar rios de dinheiro, se ela não tiver uma mentalidade próspera, uma mentalidade voltada para a riqueza. Porque assim como o dinheiro vem, ele vai embora. Agora, quando a pessoa tem a mentalidade dela voltada para a riqueza, ela consegue se reerguer. Se ela falir, ela se ergue de novo. Isso tem vários exemplos disso, de pessoas que já faliram e conseguiram se reerguer, né? Mas por quê? Porque elas têm a mentalidade forte. Elas não são aquelas pessoas vitimistas que cai e fica caído, fica chorando, fica reclamando do governo, fica reclamando do vizinho, porque a culpa é do meu vizinho que é invejoso, porque a culpa é da minha cunhada, porque a culpa é do presidente da república que não tem competência. Não, as pessoas, elas sempre procuram um culpado quando alguma coisa não dá bem na vida delas. Mas não perca tempo, não desperdice energia buscando culpados. Mas sim procurando, e agora? Eu caí e vou me levantar e o que é que eu vou fazer? Vou fazer de novo. E assim é que a vida da gente vai para frente. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Que a riqueza, ela tá relacionada com a mentalidade de abundância, com a mentalidade de coragem, com a mentalidade de ter um propósito de vida,
né? Quando você chegar naquele dia que, poxa, hoje não tem condições, eu tô cansada, eu tô estressada, mas aí você lembra do seu propósito. Não, meu propósito é de dar uma vida melhor para os meus filhos. Aí você pula da cama rapidinho e aí começa o seu dia, e aí rápido que aqueles pensamentos negativos se dissipam, e aí a gente tem que colocar a nossa cara a tapa mesmo e ir pro mundo, porque o que a gente não pode é ficar parado reclamando, chorando, se fazendo de vítima e colocando culpa em ninguém, porque cada pessoa tem os seus problemas. Não somos só nós que temos problemas. Todas as pessoas têm desafios na vida. Eu nem gosto de falar problema, eu falo desafio. Porque eu acho que desafio é uma palavra assim ela é mais dinâmica, né? Eu entendo assim que desafio é uma palavra que já dá até vontade de você superar, né? Ah, eu tô com um desafio na área da finança, aí, pô, bora, eu vou superar esse desafio. Agora, se você fala problema já é uma coisa assim densa, uma coisa assim pesada, uma energia meio negativa. Então, eu não gosto de falar problema, eu prefiro falar desafio. Eu acho mais interessante. Pelo menos pra mim, eu acho mais interessante. Então, gente, fiquem com Deus. Que Deus proteja todos nós. Um grande beijo. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença de vocês aqui. E qualquer coisa que pode entrar em contato pelo link da bio, terei o maior prazer em atender. Foi um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Um beijo.